Fala pessoal, quarta-feira, dia 29/3, vamos fazer aqui uma análise, tá, de como foi o mini índice hoje. E já começamos aqui pelo gráfico diário, a gente começa a enxergar aí o candle do dia, tá? A gente vê que ele abriu nessa região aqui, veio aqui embaixo e voltou, fechou dessa forma, beleza? Então a gente vê que é o quarto candle positivo, tá? Então aqui foi, no caso hoje, quarta-feira, terça-feira, segunda-feira e sexta-feira. Então desde sexta-feira o mini índice aí vem subindo aproximadamente aqui, aproximadamente aí uns 5.000 pontos, né? E tá aqui nessa região agora. Então assim, é interessante isso. Olhando aqui para os 60 minutos, tá? Dessa forma, tendência de alta, próximo à média de 200 nos 60 minutos. E vamos para o que interessa, que é o gráfico de 5 minutos. A gente vai olhar aqui, o dia de hoje, quarta-feira. Bora lá, cadê quarta-feira? Vamos ver onde foi que abriu aqui. Pronto, abriu aqui, né? Beleza, olha só. Teve esse movimento forte de ontem e a gente vê que ele abriu aqui, ó. Aqui, olha só. A gente teve uma abertura hoje de mais ou menos aí um gap de mais ou menos 352 pontos. Ele tentou dar continuidade, voltou. Aparentemente ele vinha fazendo aqui um pullback, tá? Olha só, ele subiu, voltou até aqui próximo à média de 20, tentou dar continuidade, né? E com esse candle a gente vê a falha, né? Falhou, fechou para baixo da média de 20. Galera, isso aqui seria uma entrada aqui, tá? Uma entrada seja no fechamento ou na superação da mínima, com o stop aqui em cima, tá? Olha o volume desse candle, pessoal. O volume dele tinha muito volume, e a gente tem esse formato, né? A gente tem um topo duplo. O preço subiu, voltou, subiu novamente, e aí, ó, deixou esse M, né? Topo duplo, tá? E aí quando perdeu a mínima aqui, ele ativou aí também esse pivô de baixa. A gente pode chamar aqui de pivô de baixa, tá? Então quem entrou aqui poderia projetar os alvos dessa operação. Olha só, poderia projetar, e aí, ó, primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo e quarto alvo, cravou aqui certinho, tá? E foi uma queda de mais ou menos aqui, foi uma queda mais ou menos de mais de 800 pontos. Tinha aqui um fundo anterior que muita gente saiu aqui nesse fundo, aí ele deixou esse martelo, teve muita gente que comprou aqui, colocou o stop aqui, e aí, ó, o preço tentou ir, voltou, estopou todo mundo, e aqui, pessoal, também se a gente puxar uma fibo desse fundo para esse topo aqui, o preço fez essa correção, né? Então olha só, desse topo para esse fundo, ele corrigiu em 38,2, né? Quase 50%. E aí ele voltou a subir, tá? Então a única oportunidade do dia até agora, uma oportunidade boa mesmo, seria vender aqui nesse candle, tá? Seria ter vendido aqui. Deixa eu colocar uma cor mais. Então ter vendido aqui. Ao vender aqui, boa oportunidade. Comprar aqui já não é muito meu forte, né? Não seria algo muito interessante, porque o preço contra as médias móveis, tá? Ele poderia muito bem ter apenas caído, corrigido aqui na média de 9 ou de 20 e voltado
a cair, né? Fez a correção, poderia ter acontecido isso. Mas o que acontece? Ele nunca vai fazer o que a gente quer, ele vai fazer conforme ele quer e não a gente. Então o preço, ao chegar aqui, olha só, tínhamos o seguinte, tínhamos um movimento forte de baixa e a gente esperava uma correção. Veio a correção? Veio. Porém, rompeu a média de 20 e aí a gente poderia esperar que ele já viesse fazer esse movimento aqui, né? Só que ele não fez. Então, se a gente usar a FIBO desse movimento aqui, eu acredito que ele corrigiu aqui na região de 61.8, tá? Porém, é assim, não é um ponto exato, entendeu? Não é um ponto exato, é uma região. Então, se é uma região, aqui era, olha só, aqui era suporte, suporte, virou o que? Virou resistência, suporte, suporte, foi rompido, virou resistência, perfeitamente, não tem o que se discutir, tá? E aqui era a regiãozinha de 61.8, ele tentou romper, voltou e fechou com esse candle aqui, tá? E aí o cabo vai vender aqui, fica chato vender aqui na cara da 20, na cara da 9, poderia muito bem o preço vir aqui e depois continuar subindo e estopar, né? Se o cara fosse entrar nesse candle aqui. E aí ele cai aqui um pouco. E quando ele cai aqui, faz esse movimento aqui, se a gente já usar FIBO novamente, desse movimento, a gente tem uma correção em 61.8. É interessante, né? Olha só. Então ele trava nessa região de troca de polaridade. Vou marcar aqui novamente. Ele trava aqui, ó. Ele trava nessa região. Ele trava aqui nessa região, tá? E faz uma correção. Quando ele chega aqui, olha só como é complicado, né? Quando ele chega, ele subiu e aí não entregou o movimento, travou. Travou aqui aonde? Em 61.8. Travando aqui em 61.8, ele deixa esse candle aqui saindo da região de 38, né? A região de 50% é isso aqui tudo. E aí ele ganha força, né? Digamos que chegou a andar aí, talvez andou aqui ainda quase 300 pontos, mas não conseguiu passar dessa região, que é a região aqui dos 102 mil, né? 102 mil. Ao chegar nessa resistência, a gente consegue ver o tipo, os candles que ele deixa, né? Olha só, primeiro aqui ele deixou esse candlezinho, depois ele deixou aqui, ó, esse martelinho invertido, tá? Deixou esse martelo invertido, aqui deixou um candlezinho fraco, produziu mais um movimento de queda, que segurou na região de 50%. Então, por que não fica legal ter comprado nesses candle aqui, dessa região de 50%? Porque a gente tem a média móvel de 20, ela é meio de lado, cortando os preços. Então, fica muito... esse é um detalhe que dá para a pessoa filtrar as operações. Aqui eu iria comprar contra a média de 20, tá entendendo? Aqui eu iria comprar com a média de 20 estava para baixo, depois ficou de lado e a média de 9 estava aqui, então ela tinha que estar alinhada dessa forma aqui, ó, assim, subindo, e ela estava de lado. Olha só como as médias estavam de lado, e aí o preço não consegue passar dessa barreira aqui, dessa resistência, e aí a gente já começa a ver que o preço ele quer cair e não subir. Então, quando o preço ele faz esse movimento aqui, ó, ele cai, volta na média móvel, que cruzou a média, as médias se cruzaram, ele deixa esse candle saindo da média de 20, da média de 9, dessa região. Então, seria uma entrada aqui, poderia ser a favor da média móvel, vendo que já tinha rejeitado essa região de resistência
Então poderia ser uma entrada. Mas o stop seria um stop legal? Entrada aqui com stop aqui em cima. Então teria um stopzinho aí de 163 pontos, tá? Com o potencial de vir buscar pelo menos a média móvel de 200. Então daria um risco retorno aí de 2 para 1, né? Basicamente. Só que aí ele bateu aqui e ainda veio mais, né? 700 pontos. Show de bola, né? E aí poderia ter saído aqui na média de 200, porque também tinha esse fundo anterior que poderia muito bem segurar, aqui os preços, né? Olha só, se a gente marcar aqui, então qualquer pessoa iria prestar atenção nesse fundo aqui onde o preço segurou, ó, bastante, né? E aí, ó, quando ele bate nesse fundo anterior aqui, ele dá esse repiquezinho aqui. Teve gente que comprou aqui, por causa que está comprando em uma regiãozinha de suporte. Mas quem comprou aqui, colocou o stop aqui, foi estopado. Deu mais liquidez para o preço cair mais ainda. Olha só, vamos ver se esse suporte, sim, esse suporte ele vem mais aqui, ó. Esse suporte ele vem mais aqui, ó. Vem para esse fundo aqui, teve esse fundo, segurou aqui novamente. E aí ele consegue romper essa região. Ele consegue romper essa regiãozinha aqui, ó. Olha que interessante, pessoal. Ele consegue romper e aí ele começa a produzir um movimento de correção. Bora olhar o volume. Tínhamos aqui o preço, o volume, um volume alto aqui, ó, volume alto, alto, alto. E aí esse movimento de correção, a gente vê que o volume baixou. E olha aqui o volume desse candle aqui, baixou, tá? Deixa eu aumentar aqui esse volume. O movimento aqui, ó, baixou, tá? E aí, quando você tem um suporte rompido, você sabe que há uma grande chance dele virar uma resistência. Mais a média de 20 passando aqui, mais a 200 que foi rompida. Então, a gente tinha as médias aqui auxiliando. E, deixa eu ver, se a gente puxar uma fibra desse fundo para esse topo, a gente tem, olha só, olha a confluência que a gente tem aqui para ter vendido nessa região aqui, ó. Ah, mas tu tá falando isso, Joel, porque veio para baixo, né? Esse candle também, mas a gente vê que há motivos para ter vendido nessa região, para prestar atenção nessa região, entendeu? Então aqui eu tinha 61 ponto, a região de 50%, aqui eu tinha a região de 50%, tinha troca de polaridades, tinha a média de 20, tinha a média de 200, e aí teve esse que venderia onde? Venderia onde? Se tivesse vendido nesse candlezinho aqui, ó, tá? Se não tinha dado tempo não de pegar essa operação não. Eu não sei se isso aqui foi uma notícia, foi exatamente às 2 e deixa eu ver, foi 3 horas da tarde, né? 3 e 5, né? 3 horas. Vamos ver aqui. Não teve, aparentemente não teve notícia. Não teve notícia. E aí o preço entregou aqui um candle de 750 pontos, tá? Então quem entrou aqui era só trazer aqui, ó, primeiro alvo seria aqui embaixo, né? Não pegou e já voltou, né? Não sei o que foi que aconteceu aqui. E aí depois que aconteceu isso, o preço se distanciou bastante da média móvel de 20, rompeu a média móvel, fez uma correçãozinha e continuou subindo, né? Aparentemente um pequeno pivôzinho aqui, talvez pelo 2 minutos seria um pivô mais interessante, mas a média de 200 estava na frente e o preço não quer saber, passou por tudo. Olha, depois desse movimento aqui, olha só, depois dessa barra o preço sobe 1.500 pontos, não sei o que foi que houve aqui também, mas subiu e subiu forte, foi o maior movimento do dia, eu acredito. E quem pegou uma venda aqui ou pegou uma compra nessa região, olha só,
uma coisa interessante a gente observar é as médias. A média de nova abaixo, da média de 20, até que nessa região, ó, olha só, se eu vou trazer para aqui. Deixa eu colocar assim. Ó, a média nessa região aqui, ó, começa a pensar, mas o cara pode dizer, cara, se eu comprar aqui e ele não conseguir passar dessa média de 200, justamente, então era melhor não comprar. E aí ficou assim, aí ganhou força, o volume estava baixo, abaixo da média móvel. Realmente, não tinha sentido de comprar. Agora ele ganhou volume, ganhou força, então está querendo romper essa região. Então a gente vai esperar um pullback, né? E aí ele sobe um pouquinho, e aí faz um candlezinho negativo, né? E aí fica um pouco indeciso, ó. Isso aqui não dá certeza de comprar. A média cruzou, e aí ele já ganhou força, ó. E aí o cara pensa, pô, vou comprar aqui, botar o estoque aqui, mas o preço está longe da média móvel até de aqui, né? E aí ele não quis saber não, ó. Não quis saber não, ó. Tá vendo? Faz uma correção. Olha o tamanho desse candle. Pronto, talvez seria um momento de pensar em compra. É, realmente foi complicado aqui de pegar uma compra nessa região. E aí, pessoal, foi isso que aconteceu, tá? Então, para quem não sabe o que é troca de polaridade, aqui, ó, suporte, 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 virou resistência. Beleza? Pivô de baixo, ó. Isso aqui é o pivô, né? O pullback é assim, ó. Aqui, ó. Dá um movimento. O pullback é o movimento de correção, tá? E aí quando ele dá a pancada aqui, rompe o fundo anterior, aí sim ele configura um pivô de baixa, beleza? Valeu, galera, tamo junto e até o próximo vídeo.